Agora foi. Excelentíssimas autoridades presentes, representantes, senhores, senhoras, doutores, doutoras, boa noite. Boa noite. Iniciamos nesse momento o evento realizado em homenagem à colonização do solo espírito santense. Eu me apresento aqui nesta noite, sou advogado, militante, meu nome é Eduardo Correia, sou especialista em direito previdenciário, trabalho, e aqui estou nessa noite para ser o mestre de cerimônia, a convite da doutora Margarete, minha amiga de todos aqui. Comecemos então a falar aqui da Acalege nessa noite, que foi fundada em 25 de março de 2017, em uma brilhante e inesquecível solenidade no Teatro Municipal de Vila Velha. Em sua primeira gestão, teve como presidente a doutora Luzia Stedonar e como vice a doutora Magnólia Pedrina Silvestre. É uma instituição regular, sem fins lucrativos, atualmente sendo mantida financeiramente só com as contribuições estatutárias anuais pagas por seus acadêmicos. E aí eu dou parabéns pelo esforço, pela grande batalha, de segurar essa academia. A função dos acadêmicos é totalmente voluntária e gratuita. Não é uma tarefa fácil administrar, participar, fomentar uma academia de letras, sobretudo jurídica, posto que as dificuldades são inúmeras. Inicia-se desde falta de recursos, investimentos na cultura, além de os próprios órgãos estaduais, municipais, não disponibilizarem também os seus recursos. Ainda combinamos com o esforço dos acadêmicos, que com um pequeno tempo contribuem para ajudar essa academia de letras. Por outro giro, não tem preço que pague tamanha dedicação dos acadêmicos. O prazer de sentir o dever cumprido no final do evento é algo que inesquecível, é algo que vem a recompensar a cada um de nós, a vocês. Muitos são os que menosprezam ou dificultam as atividades da Academia de Letra. Muitos são os que julgam, que condenam os objetivos para os quais foram criados. Entretanto, os poucos que fomentam as atividades acadêmicas, assim o fazem com maestria. Razão pela qual agradecemos nessa oportunidade aos ilustres vereadores desta casa, que nos proporcionaram a oportunidade de apresentar, e os seus servidores também, colaboradores, que tanto se desempenharam para o acontecimento desse evento desta noite. Agradecemos ainda ao vereador Joel Rangel e sua assessoria, pela qual, por pronta disposição a nos atender e a providenciar esse agendamento nessa Câmara Municipal e que nos proporcionou esse evento nesta noite. Agradecemos finalmente às personalidades aqui presentes, aos seus familiares, tão gentilmente aceitaram o convite para receber essa homenagem, bem como os demais presentes, sobretudo a população de Vila Velha e muitos os que nos honram com a sua presença. Novamente, uma boa noite. Para compor a mesa nessa noite, eu quero convidar a doutora Margarete Gonçalves Pedrezinho, presidente da Academia Jurídica de Letras do Estado do Espírito Santo. Convido também o primeiro secretário da Academia, o presidente também da Academia dos Trovadores, o antigo Clube dos Trovadores Capixabas, CTC, o acadêmico Clério José Borges. Também convido nessa noite a acadêmica doutora Gracimeire Gaviorno, tá certo? Certo. Também convido também a acadêmica doutora Zenaide Emília Tomes Borges para a
Por fim, convido a acadêmica doutora Lislie Bayer. Convidamos também o Dr. Peco Macedo, da Academia dos Trovadores, para compor a mesa. Todos apostos na mesa, eu convido a mesa, a todos que estão presentes para se pôr de pé. Iremos cantar o hino nacional brasileiro, depois o hino do Espírito Santo e o hino municipal de Vila Velha. Mas é que a justiça clama forte, verás que o filho
Podem tomar assento. Quero nessa noite considerar a palavra da doutora Margarete Terezinha Gonçalves, que virá fazer o contrário, né? Doutora Margarete Gonçalves Terezinha, que terá a sua oportunidade para falar. Boa noite novamente, né? Quero aqui agradecer aos colegas, né, advogados, que muita honra minha, né, da nossa academia, vocês terem aceito o nosso convite para essa singela homenagem, mais do que merecida. Vocês são merecedores, batalhadores no dia a dia, né, tal como nós. E é uma honra muito grande ter vocês aqui conosco, né? Os familiares que trouxeram tão carinhosamente também para nos prestigiar. Nossa academia fica muito feliz em poder prestar essa homenagem para vocês, porque não é todo dia que a gente pode ter tantas estrelas aqui, né, conosco. Eu queria dizer algumas palavrinhas relativas à academia. A academia, o Eduardo já falou, né, uma academia sem fins lucrativos. Nós, todas as programações que a gente faz, eventos, congressos, cursos, né, que a gente faz ou ministra, nós fazemos com os recursos que são pagos com as contribuições dos acadêmicos, né? E o trabalho é totalmente voluntário, totalmente gratuito, não tem nenhuma remuneração. E hoje, no país, nós temos uma grande dificuldade, não só aqui no Espírito Santo e não só na Academia de Letras Jurídicas. Eu creio, todas as academias de letras do Brasil têm a mesma dificuldade de investimento, dificuldade de liberação de recursos, dificuldade em ter legislação própria, né, que incentiva a cultura, a arte, né, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. E veja que o trabalho dos acadêmicos é um trabalho tão primoroso, é um trabalho tão espetacular, que além da dedicação do pouco tempo que já tem o acadêmico, sobretudo, né, tem os acadêmicos das academias do Brasil, mas sobretudo da Academia de Letras Jurídica, aqui no nosso caso hoje, porque, né, o tempo já é muito limitado, né? A Academia de Letras Jurídicas, no Estatuto, o Estatuto foi feito, né, mediante assembleia, foi votado, né, nós analisamos criteriosamente para que a gente pudesse admitir os acadêmicos. E podem ser admitidos acadêmicos tanto do meio jurídico quanto das ciências sociais. A formação é essa. O que se pede nessa formação, inclusive nós editamos, né, recentemente o edital de convocação, né, de vacância. Estamos com 2 vagas de 2 acadêmicos que faleceram, então nós estamos abrindo vagas para essas 2 cadeiras e para novas cadeiras, um total de 10 acadêmicos titulares e 10 correspondentes. O acadêmico correspondente é aquele que é de outro estado, outro colega de outro estado, né, outras personalidades do meio jurídico e social de outros estados, que vão desenvolver o mesmo trabalho que a gente aqui, da nossa academia, né, sob nossa supervisão, como se nós fôssemos, e aí eles desenvolvem os estados deles. Por que isso é importante? A gente faz a integração das academias, faz a integração dos nossos acadêmicos correspondentes com os titulares aqui, né, que são daqui do Espírito Santo, e o trabalho é tão primoroso, tão importante, que hoje, até mesmo para essa casa, Câmara Municipal de Vila Velha, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais de todo o Brasil, necessitam das letras jurídicas. Porque toda vez que um juiz, um julgador, um juiz, um desembargador, um ministro, toda vez que ele tem que fundamentar algum pedido, ele tem que se socorrer das letras jurídicas, do sentido da própria legislação e também das jurisprudências, dos doutrinadores, né? E nisso também estão incluídos, neste cenário também estão incluídos aqueles colegas que dedicam o seu tempo a escrever artigos, livros jurídicos,
inclusive também sociais, porque o direito é um meio que a gente tem interdisciplinas, né, interdisciplinares, multidisciplinares, são disciplinas que são agregadas ao direito para que a gente possa trabalhar. Nós, advogados, né, os juízes, os desembargadores, precisam dessas atividades unidas, né, como a psicologia, quando você trata um direito de família, como a psicologia ainda no direito criminal, né, os peritos criminais. Então, são atividades afins que a gente busca esse colega acadêmico, né, que vai incrementar a nossa academia, vai escrever artigos científicos, vai publicar livros. Atualmente, a nossa Academia de Letras Jurídicas, ela foi fundada dia 25 de março de 2017. Então, relativamente, ela é muito nova, né? Hoje, para a gente conseguir alçar voo, a gente conseguir incrementar a academia e ter ainda, a academia não tem retorno nenhum, seria mesmo para incrementar o trabalho dos acadêmicos, para fomentar, para desenvolver, para investir no trabalho daquele colega acadêmico que quer escrever um livro, que quer publicar um livro, que já tem escrito um artigo científico, uma entrevista que ele faz, né, que ele elabora uma entrevista, grava, publica. Tudo isso poderia ter um incentivo maior, um incentivo financeiro maior, uma propagação maior se nós tivéssemos incentivo à cultura, né? E infelizmente a gente não tem. Todas as academias do Brasil têm o mesmo problema que a nossa, que é a falta de recursos. Então hoje, qualquer academia, para fazer um evento deste, por exemplo, precisa de um mínimo de recursos que muitas vezes as academias não têm, porque ela vive somente das contribuições anuais dos acadêmicos, né? Nós temos academias em todo o Brasil, né, que são co-irmãs e passam as mesmas dificuldades que a nossa. Nós somos também, fazemos parte do Colégio de Presidentes das Academias do Brasil. Eu sou o diretor institucional do Colégio de Presidentes e lá todas as academias de todo o Brasil têm os mesmos problemas financeiros, tem problema, às vezes, pessoal, né, de pessoal, de acadêmico, às vezes falta o acadêmico. Hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas que queiram disponibilizar o tempo voluntário e gratuito para fazer qualquer atividade, sobretudo na Academia de Letras. É muito difícil quando você chama os acadêmicos para fazer um evento. São poucos os que conseguem ter tempo. Às vezes não é porque ele não quer, às vezes é porque ele não consegue liberar um pouco o tempo que ele tem para a academia. Nós somos advogados, temos juízes, temos promotores, e o pouco tempo que a gente tem, você já está tão cansado quando chega em casa, você tem que dar uma atenção à família, no final de semana também. Então, assim, nós da academia temos que, além do tempo, todo o tempo que a gente tem para administrar na nossa família, a gente tem a academia que a gente faz com muito prazer, muita honra, né? Então, quero convidar os colegas, né, que hoje estão aqui, os demais que não puderam comparecer também, para que se inscrevam, para que se unam a nós, que estejam conosco nessa empreitada. Hoje, nós ainda não conseguimos alçar voo do jeito que a gente gostaria. A gente não consegue fazer um congresso para encher um auditório com 200 pessoas, 100 pessoas. É muito difícil. Para você encher com 50, 100 pessoas, você tem que convidar 300, porque certamente mais da metade vai faltar, né? Às vezes, por diversas razões, né? Mas, sobretudo, pela ausência do tempo, que hoje é muito escasso, de fato. E nós precisamos desses acadêmicos porque nós temos projetos, além da escrita, da publicação de livros, da publicação de artigos, de vídeos, né, de entrevistas. Além disso, nós temos outros projetos de atendimento à população carente, projeto itinerante, para levar os advogados às comunidades carentes, serviços totalmente voluntários que a gente pode fazer, cada um doando um pouco do seu tempo, e nós podemos atender a sociedade. Hoje, quando a gente escreve um livro, a gente atende a sociedade de certa forma, porque o juiz, o promotor ou nós, advogados, precisamos nos socorrer dessas doutrinas, dessas jurisprudências, para a gente poder fomentar uma tese, para a gente poder defender a nossa tese, né?
e às vezes até para provar, né, se um crime aconteceu, se não aconteceu, para dar um incremento no devido processo legal. Tudo isso a gente depende das letras jurídicas. Mas a gente quer mais, a gente quer ajudar a população no sentido pleno, de levar o trabalho do acadêmico, de levar o trabalho das letras jurídicas até essas pessoas carentes sobretudo, pessoas que não têm condição hoje de vir até um advogado particular. E aqui, por exemplo, nessa sala, né, nessa casa, nós temos brilhantes advogados que são excelentes, que são... É difícil até conseguir um adjetivo para a qualidade desses advogados que estão aqui hoje, essas personalidades, né? Temos outros tantos, temos na nossa academia a doutora Gracimere, que é delegada, né? Conceituadíssima, escreve muito, tem colunas, né? E escreve brilhantemente, ministra palestra, é uma delegada de alto padrão. Então, assim, não é só advogado, não é só um delegado, tem promotores, tem, né, juízes, a gente quer ter essas pessoas com a gente. Nós fomos na Academia de Letras, no aniversário de 100 anos da Academia de Letras, Academia de Espírito Santense de Letras. É uma academia imensa, com 100 anos, e ainda tem dificuldade por conta de falta de recursos, falta de investimento. Então, todas as academias do Brasil têm. Né? A nossa academia também, da qual eu faço parte, o Cléber é presidente, a Academia de Poetas Trovadores, a Academia Capixaba, também faz parte. A nossa Academia de Letras Jurídicas é a única academia de letras do Estado do Espírito Santo. Então, nós podemos, juntamente com outros colegas que queiram atender ao nosso edital, se candidatar, enviar o currículo, né? Enviar a declaração de idoneidade que está junto com o edital, podem ajudar neste trabalho. Isso desenvolve o currículo também do advogado ou da personalidade jurídica, né, qual seja a função dele. Isso incrementa o currículo, isso também projeta ele. Quando uma pessoa, uma personalidade jurídica coloca no currículo dele que ele é um acadêmico de letras jurídicas, isso dá um diferencial para ele. Eu vou contar uma coisa bem rápida aqui, para já encerrar minha fala, né, em virtude do nosso adiantado da hora, mas eu fui convidada para receber uma homenagem na Câmara Municipal da Serra. E aí, a gente costuma levar a Pererini para a gente divulgar o nome da academia, né, nada mais justo. As pessoas precisam conhecer, e pouco conhecem. Tem muitos advogados que não conhecem, tem muitos operadores do direito que não conhecem. E aí eu levei a Pererini na bolsa. E a nossa vice-presidente, né, que é a doutora Magnólia Pedrina Silvestre, ela tem 81 anos. E ela é a nossa vice-presidente, ela está na segunda gestão dela como vice-presidente, fez parte da primeira diretoria com a doutora Luzia Esther Donato, que foi a primeira presidente da academia. E aí estávamos eu e ela, eu não vestia Pererini, cheguei na Câmara Municipal, sentamos e ficamos. Ela, quando ela entrou, ela tem muito orgulho, isso é muito bonito. Ela entrou com a Pererini dela, toda cheia de medalha, sentou. Ela foi para me prestigiar, para prestigiar a nossa academia, porque eu estava representando a nossa academia. Embora eu estivesse recebendo uma homenagem pessoal, mas a gente faz questão de incrementar a academia. E ela, lindamente, com a Pererini vermelha, toda cheia de condecoração, eu estava sendo homenageada por um vereador e tinha uma vereadora que também estava homenageando outros colegas. E nessa oportunidade, ela foi chamada pela vereadora para também ser homenageada, né, pela importância que foi dada, né, por ela. Quisemos saber quem era, o que nós estávamos fazendo ali com aquilo, né, com aquela Pererini. E aí, quando ela falou, inclusive, fizemos parte da mesa, fomos convidados para fazer parte da mesa que não estava no script. Então, só para vocês terem ideia da importância da academia, não é só a vestimenta, não são só as medalhas que a gente ganha, não são só os diplomas de honra ao mérito que a gente ganha, né, nem as homenagens que a gente recebe. É mais do que isso. É a doação do tempo para um trabalho para a população, para a sociedade, para as pessoas carentes, as pessoas que precisam, as mais necessitadas. Então, eu conclamo aos colegas
para que nós vamos prorrogar o edital de vacância, para que os colegas possam se habilitar. Ainda há tempo de enviar os currículos de vocês. Vai ser uma grande honra tê-los conosco. Muito obrigada. Eu passo a palavra aqui. Passo a palavra para o Clério Borges. Eu só queria agradecer a presença do Dr. Leomar, um amigo particular que está presente. Vou franquear a palavra para o Dr. Clério, mas lembrando 3 minutos. 3 minutos. É um orador nato, tá, gente? Boa noite a todos e a todas. Cessa tudo que a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui. E nesse momento, eu registro aqui, que aqui está o fruto de um sonho. Um sonho que surgiu no final do ano de 2016, quando Zenaide e eu estivemos num congresso de escritores em João Pessoa, na Paraíba. Lá, estivemos com o nosso amigo comum, poeta, escritor, presidente de várias entidades, várias academias, Dr. Ricardo Bezerra, que chegou até a minha pessoa e disse: Clério, você está intimado a fundar uma academia de letras jurídicas no Estado do Espírito Santo. É um dos poucos estados que nós não temos ainda uma academia jurídica. E aí eu saí de lá, depois do evento, com essa missão. Devidamente credenciado pelos meus 35 anos como escrivão da Polícia Civil, militando na área do direito, por já ter feito curso de direito, curso de pedagogia na UFES. Então, eu senti a necessidade de realmente abraçar essa ideia. E esse sonho veio se tornar realidade quando eu conversei com a doutora Magnólia e a doutora Luzia Esther Donar, minhas vizinhas no bairro Rodrigo Salles, que abraçavam a ideia. Falei, ótimo, já tem 3 pessoas, já dá para a gente fundar uma academia. E fundamos, reunindo mais alguns amigos, e com isso fundamos a academia em 2017. A doutora Margarete é uma das fundadoras também, o irmão dela, o João Roberto Vasco Gonçalves, Paulo Negreiros, saudoso Paulo Negreiros da Serra, Teodorico Boa Morte, Dulcineia, várias pessoas se juntaram a nós. Essas pessoas já eram pessoas militantes da área cultural que comigo já tinham participado de várias reuniões de academias e várias outras academias que a gente ajudou a fundar no Estado do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, são inúmeras academias das quais eu faço parte no Estado do Espírito Santo, e essas academias eu tive a oportunidade de algumas ajudar na fundação, porque é importante cada cidade ter a sua academia. E mais importante ainda, nós termos no Estado do Espírito Santo uma academia de letras jurídicas subordinada a um colegiado maior, né, que é a entidade nacional, uma federação nacional das academias de letras jurídicas. O doutor Ricardo Bezerra prontamente aceitou, depois esteve até conosco participando, a foto dele está, né, nessa projeção de slide. Ele esteve conosco na OAB, na sede da OAB, no evento, e com isso
tivemos a oportunidade de tornar realidade esse sonho de termos o Espírito Santo, essa academia jurídica. Depois da doutora Luzia, tivemos a aventura de termos a doutora Margarete como presidente. Ela já expôs as dificuldades que todas as academias possuem, mas é importante ressaltar: por que existe o acadêmico de uma academia? Primeiro, a gente tem que se reportar à fundação das academias, que foi lá 300 anos antes do nascimento de Cristo, quer dizer, há 3.000 e lá 323, um pouco mais de anos atrás, onde, lá no jardim do herói grego Academos, Platão e seus alunos, os seus discípulos, se reuniram formando a primeira academia de letras no mundo. E a partir daí se tornaram pessoas que deram oportunidade a outras de também fundarem academias em suas cidades, em seus países. O acadêmico, ele é imortal e ele tem a sua imortalidade. Mas essa imortalidade, ela não é em razão de, eventualmente, não morrer nunca. A imortalidade do acadêmico é importante porque é as suas obras, através do seu trabalho cultural, através das suas obras, que ele detém esse poder, esse caráter da imortalidade acadêmica. Daí porque é importante que as pessoas que acham interessante procurarem debater, discutir um pouco sobre literatura, sobre poesia, falar sobre as letras jurídicas, que as pessoas venham somar conosco, terem participação conosco, porque só assim nós teremos um mundo bem melhor. E se nós pudermos realmente, efetivamente, com aquilo que a doutora Margarete falou, realizar um trabalho junto às periferias, às comunidades, levar um pouco de poesia, de literatura e também de um atendimento jurídico às comunidades, nós estaremos contribuindo para quê? Para um mundo melhor. E é isso pela minha fala. Muito obrigado. Nesse momento, nós vamos ouvir uma palestra com a acadêmica, a doutora Grace Meire. Está franqueado a oportunidade para a palestra. Eu trouxe as minhas folhinhas para garantir que eu cumpra o tempo. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Bom, boa noite. Eu quero cumprimentar, os nossos amigos, nossas amigas, confrades, confreiras, nossos familiares. Quero cumprimentar o meu amor, que está ali atrás, me fotografando, companheiro de jornada. Cumprimentar todas as pessoas presentes nessa casa de leis, que abre as suas portas carinhosamente para receber de forma honrosa e com deferência a nossa Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo. É uma honra deixar aqui o meu abraço para o nosso vereador Joel Rangel, que nos abriu esta sessão e que, por um compromisso muito nobre e muito justo, pediu inclusive que justificasse a ausência dele aqui. Ele é padrinho de crisma de um outro querido amigo, Juliano Nader. Então, está mais que justificada a ausência do nosso querido Joel. Quero cumprimentar de forma muito especial os meus dois presidentes da Academia de Poetas e Trovadores, o nosso Clério Borges, que de sonhador e sonho em sonho torna esse sonho realidade.
a nossa doutora Margarete. Quero também aqui justificar a ausência de outra confreira, que é a nossa Magnólia, que está com dengue, está triste porque este é o primeiro evento que ela não consegue estar conosco. Mas eu não posso deixar de citar o nome dessa pessoa tão carinhosa e que é minha madrinha, e por isso estou aqui. E é muito bom estar, com todo respeito aos homens, numa academia dirigida por 2 mulheres. Bom, não pretendo mesmo fazer a palestra com a permissão da minha presidente. O que eu pretendo, em poucas palavras, é provocar uma reflexão. Acho que isso vale mais. Não vale eu chegar aqui e ficar falando sobre legislação para juristas. Que sentido isso tem na minha vida e na vida de vocês? Não tem, né? Mas quero trazer aqui uma reflexão anterior. A dedicação às letras jurídicas é um dom. E nós o exercemos com o nosso sim ao chamado de realização da justiça por meio das letras. É por isso que nós estamos aqui. A minha trajetória profissional, ela é marcada pelo enfrentamento à violência de gênero, violência contra a mulher. Por isso, talvez esteja ocupando neste momento este lugar. Eu tive a oportunidade de implantar projetos aqui no estado do Espírito Santo que se tornaram referências nacional e internacional. Isso é muito bacana. Como o projeto Homem que é Homem, que foi citado pelo Jornal Le Garde, uma jornalista do Jornal Le Garde, ela esteve aqui no Espírito Santo para conhecer o projeto. Depois, a grata surpresa de ver transformada em lei, modificando a Lei Maria da Penha, para permitir que o juiz encaminhe o agressor a programas de ressocialização e de reeducação, inspirado neste e em outros programas que foram surgidos pelo Brasil. Nós também tivemos a oportunidade aqui no Espírito Santo, junto com o Instituto Jones Santos Neves e o Ministério Público, de criar o formulário de mapeamento de riscos de violência contra a mulher. Nós tivemos a Serra como laboratório, depois esse projeto foi levado para o CNJ, transformado em projeto do CNJ, em 2021 se transformou em lei, e hoje é uma realidade. Mas o meu desejo aqui hoje era de contar histórias de paz. E eu sou sempre convidada para falar de violência. Talvez se tivesse continuado sendo florista como fomos lá, meu amor, venderíamos melhores os sonhos. Mas os dados, infelizmente, a dura realidade em que vivem ou morrem as nossas mulheres, me faz falar da dor que habita, que grita no meu coração. Só em 2022, quase 4.000 mulheres foram vítimas de morte violenta no Brasil. 1.400 por feminicídio. Não é pouca coisa não, gente. Nós estamos falando de 10 mulheres por dia, uma a cada 6 horas. Se a gente fala assim, mas como você fala isso serenamente? Não. Serenamente ou com a voz imposta, eu posso falar, são 10 mulheres por dia, uma a cada 6 horas. Nós tivemos a lei de feminicídio em 2015 e o Brasil começou a contar os feminicídios consumados, mas nós ainda não conhecemos os feminicídios tentados. Nós não sabemos quantas Marias da Penha ou quantas Marciânias, porque o Espírito Santo também tem a sua Maria da Penha ou Marciânia, temos no Brasil. Isso nos impede de trazer políticas públicas mais efetivas de enfrentar a violência contra a mulher. Este cenário demonstra uma profunda desigualdade
desigualdade de gênero. Não tem outro nome, não. Por mais que isso doa aos ouvidos das mulheres e também aos ouvidos dos homens e sejam desconfortáveis, é isso. Né? Nós somos ainda vistas por movimentos como seres inferiores e com vontades menos relevantes. Nós não somos objetos nem propriedade de ninguém, mas nós ficamos estarrecidos com movimentos. Parece que é coisa de filme. Movimentos denominados machosferas. Nós não estamos falando, nós não estamos agredindo os homens. Nós estamos falando de movimentos que desqualificam a mulher como ser humano, colocando ou pretendendo colocar como ser inferior. É importante a gente dizer isso. O aumento de mortes de mulheres de forma violenta no Brasil cresceu 5%. A gente vem numa diminuição, com retrocessos e aumenta. Isso mostra que nós, mulheres, ainda não conquistamos o direito à vida plena. Nós estamos falando de mortes, de mulheres assassinadas, mas a gente poderia falar mais. A gente poderia falar de outras violações. Poderíamos falar de agressão física, de ameaça, de danos patrimoniais, cárceres privados, torturas. Isso sem falar das violências laborais, os assédios nos coletivos, nos ambientes de trabalho. Como é triste saber que ainda hoje, quando uma advogada entra no fórum e diz que vai despachar, ainda ouve um colega dizer: ah, mas uma doutora bonita dessa com certeza vai conseguir. Dói saber que a gente ainda ouve. A gente gosta de ser chamada de bonita? Claro que a gente gosta. Quem é que não gosta? O que nós não gostamos é de ver o nosso trabalho desqualificado. Não é pelo rosto bonito ou pelas pernas bonitas, mas pela minha competência técnica, que naturalmente o magistrado vai avaliar a peça, o meu pedido. É isso, é respeito que a gente está pedindo, né? E não é muito. Nesta segunda-feira, dia 15, nós acordamos com a notícia de um crime brutal. Tem aí alimentado os noticiários, né? Uma jovem, Ana Carolina Rocha Curti, de apenas 24 anos, foi morta a facadas. Eu tinha escrito companheiro, mas eu não posso chamar essa pessoa de companheiro. A gente tem falado morta por seus companheiros. Não pode ser companheiro uma pessoa que mata aquela que caminha a seu lado. Mas a Ana Carolina foi morta por seu namorado. Mais um feminicídio que vai se somar ao rol de mulheres assassinadas no Espírito Santo. Em 2022 foram 91 mulheres mortas de forma violenta. 46% na região da Grande Vitória. E hoje, nesta comemoração, em alusão à colonização do solo espírito santense, as mulheres de Vila Velha não têm o que comemorar. Nós estamos no 2º ano consecutivo com Vila Velha no topo do ranking de feminicídios, de morte de mulheres. Foram 17 o ano passado e até abril nós já contabilizamos 5 pelos dados divulgados. A Organização Mundial da Saúde classifica os nossos números como cenário de extrema violência, só para vocês terem ideia, de extrema violência. E este cenário se agrava quando a gente fala de abuso e exploração sexual. Uma recente pesquisa do IPEA estima que 822 mil pessoas são vítimas de violência sexual, de estupros no Brasil.
86% dessas pessoas são mulheres. 90% são crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. Nós vivemos num país perigoso, especialmente para as mulheres. Se fizermos o recorte racial, certamente o número é maior. Ontem, 18 de maio, fez 50 anos que a criança, a menina Araceli, foi estuprada, assassinada e teve seu corpo vilipendiado. 50 anos. A data foi escolhida como o dia da luta, do combate à exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes. 80% desses crimes acontecem nos lares. Crianças e adolescentes vítimas de seus pais, padrastos, tios, primos, irmãos, namorado das avós. Existe violação feita por mulheres? Existe, tá, gente? Mas o número é infinitamente menor. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. Nós precisamos fortalecer as redes de apoio. Nós precisamos estudar esse cenário, a gente não pode esconder isso. Isso tem que ser de domínio público. Apenas 8,5% desses casos são comunicados à polícia e apenas 4% chegam ao sistema de saúde. Refletir como a gente entra nesses lares. O lar já não é mais privado, né? A gente, como diz um grande amigo meu, a gente não mete só a colher, não. A gente mete a colher, a concha, né? A escumadeira, o que for preciso para salvar essas mulheres, essas meninas, a gente precisa. Os meninos também, né, gente? Porque 14% de estupro de meninos é um número alto. E agora, um lugar que até a gente não se preocupava muito, né? Que em Vila Velha, inclusive, uma adolescente de 13, 14 anos sendo estuprada no banheiro de um shopping. Nós, meninas, né, e mulheres, quando vamos ao shopping, acompanhando as nossas meninas, as nossas filhas ao banheiro, elas vão sozinhas, a gente não se preocupa porque só tem mulheres. Mas nós não acompanhamos os nossos meninos ao banheiro masculino. Foi assustador isso. Foi assustador. Nós precisamos de leis fortes, sim, claro que precisamos. A gente tem aí a Lei Maria da Penha, ela foi reformada mais de 15 vezes e poderá ser reformada quantas vezes for necessária para cumprir sua efetividade. Mas além de leis fortes, nós precisamos de operadores jurídicos corajosos. Porque se a gente não tiver operador jurídico corajoso, a gente tem uma lei fraca, porque ela não vai cumprir seu propósito. Nosso corpo, né? Quando a nossa presidente perguntou, você vai falar de quê? Qual o teu tema? É este. O nosso corpo tem direito à vida plena. Tem direito à vida plena. E este direito fundamental, nós, acadêmicos, juristas, compreendemos bem o peso de um direito fundamental. Este direito fundamental, a nossa CALEGES defende por ser de justiça. Essa reflexão que eu gostaria de trazer para os senhores, para as senhoras, para os seus familiares. Não como desalento, não quero que a gente saia daqui achando que isso não tem cura, que não tem luz no fim do túnel. Tem luz. Mas para que este cenário seja iluminado, eu posso garantir, embora eu seja uma mulher de muita fé, não será por milagre. Depende de cada um de nós. Em todos os espaços, e eu tenho andado
por este Estado, por este Brasil, conversado com as pessoas, em grupos focais, nas empresas, nas escolas, para discutir esse assunto. Tenho encontrado parceiros homens nesta luta, porque a gente precisa romper este ciclo. E isto é problema ou desafio de todos nós. Com essa reflexão, nessa noite de sexta-feira, eu quero finalizar a minha fala agradecendo por esse espaço, pela generosidade dos senhores e senhoras e daquela criança linda que está aqui, sabendo já tão eternidade que o mundo é perigoso para as mulheres. Agradecer a generosidade de vocês estarem me ouvindo falar deste assunto dramático, que as mulheres sofrem e os homens acham que é mimimi. Não é luta contra homens, não é guerra de sexo, pelo contrário. Nós precisamos que homens e mulheres de bem deem a mão, porque nem todo homem é agressor, mas infelizmente nós temos muitos agressores. Então nós precisamos estar de mãos dadas para enfrentar este mal, porque aonde estiver uma mulher insegura, toda a sociedade corre risco. Dentro dos lares, onde acontece a maioria dos abusos, existem crianças e adolescentes. E nós reclamamos da violência aqui fora. Essa violência é aprendida dentro de casa, ela é reproduzida. Nós precisamos refletir. Os monstros que estupram as crianças e também as não crianças, né? Eles também já foram crianças. Como que nós fomos capazes de torná-los monstros? Não estou vitimizando ele. Qual foi o caminho feito que transformou aquela criança em monstro? Se a gente não romper o ciclo, a gente vai ver isso se repetindo diuturnamente. E é nessa luta incansável, incomensurável, assim como é a luta de manter uma academia de pé, é que eu convido os senhores e senhoras a caminharem comigo. É isso. Muito obrigada. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e que a gente possa sair daqui não com a tristeza, mas com força, com luta, para poder mudar essa realidade. Tem um Instagram chamado Maria Vai com as Outras, que é um grupo que eu coordeno. Se sentirem vontade de seguir, a gente vai estar realizando um congresso específico para mulheres, chamado Congresso Pérolas. Vai ser na Igreja Assembleia de Deus, lá em Laranjeiras. Não é um evento promovido pela Assembleia de Deus, mas nós levamos para dentro da igreja, porque infelizmente muitos maridos não deixam as mulheres irem a outros lugares que não as igrejas. E aí as mulheres não têm acesso à discussão sobre política pública para a mulher. Então essa é a opção. Quero convidá-las, né, que é para as meninas, mas aos homens que possam convidar as mulheres de sua vida. Muito obrigada. Bom, é verdade, assim, agora eu vou desfiar meu currículo para vocês, brincadeira, não vou contar não, porque se for chegar lá no currículo lá, diz muita coisa, afinal de contas, hoje eu sou uma delegada aposentada, né? A minha formação é em Direito, eu tenho pós-graduação em Processo Civil, em Segurança Pública e em Gestão Pública, tenho mestrado e tenho doutorado em Garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Minha carreira profissional, praticamente, apesar de eu ter feito muita coisa, os meus filhos até se assustam assim, grande parte da minha vida eu fui professora universitária e delegada. Mas o quê? É isso. Faço parte de várias redes, então tem muita coisa. Mas que bom que eu posso trazer essa experiência, né? Porque por que eu não falo muito? Mas é importante falar aqui, né? Falo muito do currículo.
Porque se a gente não colocar os nossos talentos à disposição da sociedade, currículo é papel na parede, igual diploma, né? Tem uma frase, eu devia ter encerrado a minha fala com ela, eu vou fazer agora, tá, doutora? Tem uma frase que eu tenho carregado comigo há algum tempo. Quando eu era mais jovem, eu falava que era assim, e por não saber que era impossível, foi lá e fez. Coisa da juventude mesmo. Agora que eu já estou, né, uma avó, né, uma recém-vovó, tem uma frase que faz mais sentido. Aonde as minhas paixões e os meus talentos encontrarem as necessidades do mundo, aí está o meu lugar. Essa frase é atribuída a Aristóteles e faz mais sentido na minha vida. Obrigada. Gostaria de registrar a ilustre presença da acadêmica Margarida Drummond. Poderia se colocar de pé? Isso. Uma salva de palmas. Obrigado. Nesse momento a gente vai passar para a parte das outorgas, da doutora Margarete, com os diplomas. Teremos nossos amigos, advogados que serão homenageados. Nós vamos pedir aos homenageados, nós vamos fazer aqui embaixo mesmo, que aí dá um momento da gente chamar, vem aqui à frente, tira foto. Se quiser tirar mais fotos também, pode chegar no cantinho ali ou aqui em cima, não tem problema.